Olá, o Papo com o Editor, o broadcast político conversa com a senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul. Ela é presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado e é por onde passam aí todos os projetos encaminhados à casa. Para nos acompanhar, o repórter Daniel Vetterman. Bem-vindo, Daniel. Obrigado, Gustavo. Olá, senadora. Oi, Daniel, Gustavo. Muito obrigada pelo convite. Muito bem-vinda, senhora, e muito obrigado por nos atender e aceitar esse convite. Eu que agradeço, é uma honra poder estar aqui batendo um papo com vocês. Legal. Senadora, vamos falar de reforma administrativa, né? O governo enviou ao Congresso uma proposta de reforma administrativa, incluindo municípios, aí, outros poderes. A medida vai passar com esse alcance, ou os parlamentares vão restringir para servidores da União, só para servidores da União? Como foi feito aí na reforma da Previdência? Olha, Gustavo, talvez eu vá um pouquinho na contramão de tudo que eu tenho lido por aí, de algumas análises feitas por cientistas políticos, economistas, né? Eu já estou na política há algum tempo, eu sou professora universitária, eu acompanho a questão das reformas do Estado já há pelo menos 20 anos. E já vi que nós caímos inúmeras vezes em inúmeras armadilhas, quando quisemos tudo e praticamente não alcançamos nada. Especificamente na reforma tributária, eu me lembro de pelo menos 4 momentos da história fundamentais em que nós perdemos a oportunidade de aprovar uma reforma tributária possível quando objetivamos alcançar o todo. E eu faço esse paralelo em relação à reforma administrativa. Por incrível que pareça, a sensação que eu tenho é que desta vez, o governo acertou. Diferentemente da reforma tributária, onde sequer, através, seja da PEC 45, da 110, ou mesmo das propostas a serem acopladas pelo governo federal em relação à tributária, e com isso não se consegue construir nada, a não ser um Frankenstein. No caso na reforma administrativa, o governo percebeu que as linhas mestres teriam como tem que ser apresentadas pelo governo federal, o alicerce, a espinha dorsal, e quem vai efetivamente construir, analisando, ouvindo a sociedade, fazendo audiências públicas, ouvindo os setores interessados, é o Congresso Nacional. Então, o que o governo fez? Olha, é impossível olhar para trás, é impossível atingir direitos adquiridos, nós só vamos judicializar processos, vamos fazer um corte temporal daqui para frente. E o daqui para frente, vamos ver agora quais são as armadilhas que empacam, que impedem o processo. Vamos deixar os poderes para determinar, para um momento posterior, para o Congresso Nacional decidir se inclui ou não através de emenda constitucional. E sim, é possível, o Congresso não tem vício de iniciativa, PECs, né? Não tem, emendas constitucionais podem ser apresentadas por qualquer parlamentar, qualquer deputado, qualquer senador. Então, eu acho que o governo trouxe no tamanho certo a reforma administrativa que ele achava, que ele acha que é a ideal. Agora, respondendo de forma bem objetiva a sua pergunta, Gustavo, não acredito que a reforma saia do jeito que entrou, em hipótese alguma. Tem muitas coisas boas, tem algo que realmente avança, mas tem algumas questões que precisam ser muito bem trabalhadas. Primeiro ponto que eu acho que é muito importante mencionar e que nós precisamos trabalhar muito bem essa questão. O servidor público não é o vilão dessa história e tem que ser tratado com todo respeito. O que nós temos que discutir é que tamanho de Estado nós queremos. Se esse Estado pesado, né, esse paquiderme que existe hoje é realmente o que vai fazer o Brasil deslanchar rumo ao desenvolvimento, ou se o Estado pesado, como hoje, só faz com que o Brasil gire em torno de si mesmo, num giro de 360 graus. Então, essa pergunta que tem que ser feita. A partir daí, tudo que o Congresso Nacional fizer, eu não tenho dúvida, vai ser em comum acordo com a sociedade brasileira e com todos os entes interessados. Agora, senadora, a senhora acredita que é viável acabar com a estabilidade para alguns servidores, como foi desenhado na proposta do governo, deixando ali carreiras típicas de estados, como os auditores fiscais, com essa garantia? Porque a grande pergunta que se faz é como vai ser o ajuste dessa reforma para garantir justiça para os servidores e também para a população em geral, né?
É possível. Eu acho que, primeiro, que qualquer tema, qualquer questão pode ser discutida ou rediscutida no Brasil. A estabilidade é uma delas. Eu sou a favor da estabilidade para as carreiras típicas de Estado, extensível, inclusive, a alguns setores que podem ser considerados, para fim de estabilidade, carreiras típicas. Então, a gente vai precisar rediscutir o que é carreira típica de Estado, começa por aí. E sim, lembrar que a estabilidade não é um privilégio nem um direito do servidor, né? É uma proteção, é uma prerrogativa que o servidor tem que ter para exercer bem a sua função pública e não ficar sujeito a interferências não republicanas, a interferências que não sejam públicas dos seus chefes ou dos governantes de plantão. Então, todo aquele servidor que precisa, para bem desempenhar a sua função, dessa independência, no sentido de ter a liberdade, com a caneta na mão, poder decidir de acordo com o que ele acha que é o interesse público, ele tem que ter, sim, uma espécie de estabilidade. Agora, nós podemos fazer regramentos, nós podemos dosar numa escala que garantia o servidor tem, maior ou menor, de acordo com a sua função e com a sua atribuição. Então, vamos lá. As carreiras típicas de Estado, e aí inclui, nós não podemos esquecer, a própria polícia como um todo, né? Ministério Público, o próprio judiciário, diplomatas, etc., precisam de estabilidade. O servidor público, o servidor administrativo, daqui para frente, né? Porque o para trás já está direito adquirido. É possível rever essa estabilidade? A resposta é sim. Né? Se essa estabilidade está sendo nociva, se ela está servindo apenas para fazer com que o servidor se acomode no cargo. Mas mais do que a questão da estabilidade, a última reforma administrativa, salvo me engano, foi em 95, já vai-se 25 anos na época do Fernando Henrique, e depois, não sei se foi nela ou se foi depois, nós já estabelecemos um terceiro critério de avaliação desse servidor público estável, que além de poder ser mandado embora por culpa própria ou por sentença judicial transitada em julgado, nós colocamos ali, olha, não é justo ele passar num concurso, ter estabilidade e se acomodar no cargo. Ele presta um serviço público, uma função pública. Então, ele precisaria e ele precisa ser avaliado periodicamente. Mais importante do que se discutir fim ou não da estabilidade é fazer uma avaliação realmente para valer, de tempos em tempos, para ver se esse servidor ainda cumpre bem a sua função. E se não cumprir, se não estiver pronto, preparado, atualizado, capacitado, ele poder ser mandado embora. Isso vale tanto ou mais do que a questão do fim da estabilidade. Senadora, um dos assuntos aí que vem sendo postergado no Congresso, né, as sessões do Congresso vêm sendo adiadas, é a questão, e esse assunto também, né, é a questão do veto do presidente Jair Bolsonaro à desoneração da folha salarial. A derrubada desse veto já é certa, senadora, ou o governo ainda tenta negociar para trocar em algum outro ponto com deputados e senadores? A derrubada desse veto já é certa. Eu não tenho dúvida que, se não a semana que vem, na próxima, nós estaremos derrubando e com quase que a unanimidade dos votos dos senadores. Eu não posso falar pela Câmara e quantos votos seriam, mas no Senado nós temos o termômetro, conversamos com os colegas. Infelizmente, esta é mais uma questão que ficou contaminada por essa falta de planejamento, essa falta de um plano nacional de desenvolvimento do governo. E não é só desse governo, de todos os governos. Afinal, onde nós queremos chegar? Quer dizer, nós sabemos até onde queremos chegar, infelizmente não sabemos como fazê-lo. Né? E aí todas as reformas têm sido contaminadas por essas questões pontuais ou conjecturais. Você não tem um molde estrutural. Esse exemplo da desoneração dá para atrelar essa questão, Gustavo, da desoneração com a própria dúvida agora se a reforma tributária sai ou não do papel. Toda vez que o governo precisa gastar mais, toda vez que o governo precisa investir mais, ele busca alternativas, a meu ver, equivocadas para poder compensar, e com isso contamina o processo legislativo, o avanço da legislação e o avanço das reformas. A reforma tributária, que tem tudo a ver com a desoneração, passou por isso. Todo mundo começou o ano falando o seguinte: aprovamos a previdenciária, agora é a vez da mãe das reformas, que é a reforma tributária. Todo mundo veio com uma euforia. Eu falava desde o começo, eu tive com o ministro Paulo Guedes, falei: ministro, não existe reforma tributária sem o dedo, sem a espinha dorsal, sem a linha mestre do governo federal.
quais são as linhas mestres. E foi se deixando avançar 2 PECs no Senado e na Câmara. Agora houve uma convergência numa comissão mista, mesmo assim nós ficamos aguardando a fala, nós ficamos aguardando o projeto, a arquitetura é nossa, mas a engenharia é do governo federal. Ele que tem que dar os alicerces e só veio com uma contribuição sobre bens e serviços que até nisso errou, porque quando aumentou demais, em 16% em média, a contribuição do serviço, que é um dos que mais gera emprego no Brasil, sem mostrar como compensaria essa micro, pequeno, os MEIs, por exemplo, o micro, pequeno prestador de serviço, com o restante das fases, ao não apresentar as outras 3 fases num pacote completo, nos deixou todos à deriva. Houve uma reação e, com isso, o governo, ao invés de entregar as outras 3 fases, ele recuou. Então, o que aconteceu? No caso da desoneração, foi a mesma coisa. Eles precisavam de recursos, porque houve uma contaminação da reforma tributária com um projeto político-eleitoral do governo. Preciso aumentar o auxílio emergencial em forma de uma renda, preciso aumentar o Bolsa Família através de um novo programa chamado Renda Brasil. Preciso de dinheiro. Preciso desonerar a folha em todos os setores. É óbvio que nós queremos isso, mas como fazer diante de uma crise financeira? Preciso criar um fundo de compensação para estados e municípios produtores que vão perder muito com a unificação dos impostos federais. Então, quando tudo isso foi colocado no cesto, todas essas maçãs foram colocadas nesse cesto, se viu que não se tinha dinheiro suficiente. Aí o argumento que foi feito o seguinte: vamos criar novamente a CPMF, embora digam que não, é uma CPMF disfarçada, passaram batom na CPMF para disfarçar aquilo que o povo rechaçou já no passado e que o Congresso Nacional não vai aprovar. Para quê? Qual foi a desculpa, o argumento? Não, é que nós vamos ampliar a base da desoneração. E aí contaminou, inclusive, o processo, fez com que o presidente vetasse para poder barganhar, no bom sentido, legítimo, republicano, da barganha política em alto nível, mas não conhecendo a realidade política, né? Lá não, todo mundo faz conta. Olha, se nós estamos numa crise, vamos pelo menos prorrogar os 17 setores que estão desonerados, e o ano que vem, quando nós tivermos, sim, vamos ter que desonerar para 2022, 2023 e daí por diante, nós vamos tentar incorporar outros setores que hoje estão onerados. Agora, nessa negociação, nessa barganha, como a senhora se referiu, senador, o governo até sinalizou uma possibilidade de acordo para derrubar esse veto. Ainda não se sabe em troca de quê ou como. Mas se o Planalto acabar apoiando a desoneração para esses setores em 2021, a senhora acredita que facilita o ambiente para ele aprovar outras medidas, como as PECs do ministro Paulo Guedes, que tramitam aí no Senado? Não, eu entendo que o governo chegou tarde e chegou errado nessa questão. Tarde porque ele sabe que já perdeu, que o veto vai ser derrubado, negociando-se ou não. É óbvio que alguns governistas podem querer atender um pedido do presidente da República e não votar pela derrubada. Mas a derrubada do veto, ela não vai ser dada pela oposição, nem pelos parlamentares independentes como eu. Ela vai ser dada também por governistas, porque nós temos que entender a realidade do país. Nós estamos diante de um desemprego recorde que só não é maior porque os desalentados pararam de procurar emprego e as estatísticas, infelizmente, que hoje são feitas pelo IBGE em relação à taxa de desemprego, ela não inclui aqueles que pararam de procurar emprego. Então, o desemprego, a pobreza, a desigualdade social, ela é muito maior do que era, por exemplo, ano passado. Isso não é culpa do governo, nós fomos atropelados por uma jamanta, né? Fomos atropelados por acontecimentos imprevisíveis, como foi a pandemia. Então, o governo sabe que já perdeu em relação a esse veto. Ele não precisa barganhar, nem precisa falar, mas eu quero em troca a reforma tributária ou a reforma administrativa. Ele não precisa dizer isso, como eu vi recentemente alguma coisa na imprensa, porque esse é o nosso papel, essa é a nossa obrigação. O Congresso tem consciência, é um Congresso que foi eleito e ele é reformista, é um Congresso que quer avançar na reforma administrativa e quer avançar na reforma tributária.
E nesse aspecto, Daniel, se você me permitir, né, eu acho que não é uma coisa ou outra, as duas têm que andar concomitante, mas nós não podemos, repito, cair na armadilha do passado e cometer o erro do passado. Nós não temos que pensar numa reforma ampla e restrita e absoluta. Nós temos que pensar, tanto na administrativa quanto na tributária, nas reformas mais amplas possíveis. E o possível, de repente, na tributária, neste momento, seja desburocratizar, unificar os impostos federais através do IVA federal e deixar, quem sabe, para o ano que vem, a questão, que é o que o ministro Guedes propôs antes, que é o IVA dual, a unificação de ISS e ICMS. Eu faço parte da comissão e vejo que não tem acordo, e recentemente vi a secretária Vanessa Canado dizer, olha, não tem dinheiro para o Fundo Constitucional, são 48 a 50 bi por ano para compensar estados. Ora, se não tem dinheiro, acabou a conversa. Não vai ter unificação de impostos estaduais, se for essa realmente a palavra final do governo, porque os estados perdedores não vão abrir mão, obviamente, sob pena de quebrarem os seus estados. Então, eu acho que nós temos que trabalhar com as duas reformas, avançar no que é possível, ao invés de avançarmos duas casas, vamos avançar paulatinamente, de casa em casa, e nós temos condições, com isso, de estar dando respostas certas para um momento tão grave que o Brasil está atravessando. Senadora, a senhora citou aí algumas vezes o ministro Paulo Guedes, citou conversas com ele. O ministro falou que vai ficar aí mais recolhido, né, na articulação com o Congresso, isso depois de uma série de atritos que teve aí com o parlamento, principalmente com a Câmara, enfim, com o presidente o Rodrigo Maia. Que efeitos que esse comportamento do ministro tiveram e podem ter na agenda econômica do governo e também nessa agenda dentro do Congresso? Nenhuma. Eu acho que faz bem o ministro Paulo Guedes. Os ministros da Economia não podem estar muito próximos dessa política que é a política de bastidores, de como conversar, de como negociar, repito, de forma republicana, mas de como conversar, de como negociar, porque acaba se contaminando realmente, muitas vezes pelo diz-que-me-diz-que, pelas conversas dentro de quatro paredes que normalmente acontece ali, você tem jogos de interesses diferentes, uns querem o fim da estabilidade, outros querem a permanência da estabilidade. Uns são a favor da reforma tributária como está, outros não. Então, eu acho que o fato da equipe econômica cumprir a sua missão, e acho que a equipe econômica caminha bem quando apresenta suas propostas, deixando para o núcleo político do governo fazer política, eu acho que essa receita já deu certo no passado e volta a dar nesse momento. O passado é passado. O passado só não serve para apontarmos culpados. O passado serve para reconhecermos erros e não repeti-los. Acho que isso é importante. Então, a partir do momento que agora é olhar para frente, esse olhar para frente, independentemente de rusgas entre A e B, nós temos a consciência, de forma prática, que o Congresso Nacional tem uma sinergia com a pauta econômica do presidente Bolsonaro. Ou seja, é um Congresso hoje mais liberal na economia, pode até ser mais progressista na pauta de costumes do que esse governo, isso é uma outra história, mas na pauta econômica eu percebo, pelo menos no Senado Federal, repito, eu não posso falar pela Câmara, mas há um sentimento também muito particular, desculpe se estiver errada em relação à Câmara também nesse sentido, de que a agenda econômica do governo federal é muito próxima do que pensa o Senado Federal. Ainda na agenda econômica, senador, o teto de gastos virou uma grande questão para ser resolvida e também virou um empecilho para as pretensões políticas do presidente Jair Bolsonaro. Na sua avaliação, o presidente vai ter que escolher entre popularidade e teto de gastos, ou, mais ainda, entre a popularidade e a sua pretensão de reeleição e a permanência do ministro Paulo Guedes no governo? Olha, eu vou fazer uma ligação com algo que li ontem, mas eu peço desculpas porque eu não li isso. Eu concluí, quer dizer, eu fui além daquilo que eu vi ontem pelos grandes veículos de comunicação, inclusive no Estadão.
eu faço um paralelo com essa questão da discussão de ontem do aumento dos preços. Todo mundo está dizendo assim, o aumento dos preços da cesta básica se deu pelo aumento do auxílio emergencial, então mais gente com dinheiro para comprar a cesta básica, entre safra. Isso não é desculpa, porque isso sempre foi, todo ano nós temos aquele período de seca onde se produz menos leite e tudo mais. Exportação, porque o dólar está lá em cima, então é óbvio que eu sou de um estado do agronegócio, é óbvio que o agronegócio vai querer exportar antes, e aí pode ter um desabastecimento. Primeiro que eu não acredito em desabastecimento. Aumento de preços é uma coisa. O Brasil alimenta não só seu povo, como alimenta o mundo. Se é capaz de alimentar o mundo, é capaz de alimentar o povo brasileiro, o agronegócio. A questão é maior, quer dizer, a pergunta que tem que se fazer é: por que esse câmbio? Por que o dólar cresceu quase R$ 1,80, agora caiu um pouco, em menos de um ano, com a inflação tão baixa? O que justifica isso? E aí vem essa questão da instabilidade, da insegurança jurídica e da instabilidade política. Esse vai e volta. É aquilo que eu falei no início, né? Qual é o Plano Nacional de Desenvolvimento? Qual é a linha mestre da economia deste governo? Não dá para ser fiscalista de um lado e desenvolvimentista do outro. É preciso optar, ainda que com algumas nuances. Então, não dá para você ter dentro do governo um núcleo que quer investir e quer, independentemente da política fiscal, independentemente de endividamento, da relação PIB-dívida, independentemente de emissão de títulos, e uma outra equipe, que é a equipe do governo, do Ministério da Economia, e, a meu ver, é esse que tem que ser respeitado, afinal, foi escolhido para essa finalidade, que diz, olha, não é bem assim, nós temos que tomar cuidado, não é possível, nesse momento, você romper teto, porque você tem um efeito, uma consequência muito nefasta. Então, assim, ou se acredita no trabalho da equipe econômica, ou se troca essa equipe econômica. A duras penas, eu acho que o governo percebeu isso. Eu vejo que o ministro Paulo Guedes já esteve mais fragilizado, talvez há 30, 40 dias atrás, e hoje começa a voltar a ter a força pelos fatos. Não são nem pelas versões, nem pela política, nem pelo discurso, nem pela narrativa, pelos fatos. O exemplo aí do aumento do dólar, dessa desvalorização do real, é um exemplo típico do quanto essa insegurança, esse caminho truncado, muitas vezes, essa sinalização, muitas vezes dúbia, faz. Então, eu acho que eu dei o exemplo do alimento para mostrar também em relação a outras questões. Em relação ao teto, estou muito tranquila, Daniel. Eu acho que entendemos o recado, não dá para, nesse momento, você flexibilizar teto, que onde passa um boi, passa uma boiada, mas você tem alternativas. Se discute para o ano que vem no orçamento, que ao invés de você mexer com o teto excepcionalmente, mas isso tem que ser muito bem trabalhado, flexibilizar a meta fiscal. Quer dizer, o déficit poderia, em determinados momentos excepcionais, ano que vem, do orçamento, quando há frustração de receita, você criar créditos extraordinários é uma coisa, mas também você poder, com base nisso, falar, bom, o déficit fiscal que estaria previsto negativo em 100, vai ser 110, vai ser 120, porque o momento pós-pandemia vai exigir, obviamente, essa flexibilização. E acho que isso não vai impactar negativamente o mercado, porque é óbvio que o mercado vai estar atento a ver se isso foi uma oportunidade de se gastar mais ou uma necessidade de se gastar mais. Se houver necessidade, todos os atores vão entender, porque o ano que vem o rastro, a pandemia sanitária está passando, mas o rastro negativo, quer dizer, os efeitos nefastos para a economia ainda estão por vir. Eu estou eu diria que assim, uma perspectiva muito boa e com uma esperança assim, muito grande de que a vacina vai vir e de que nós estaremos em breve nas ruas voltando ao trabalho, mas muito preocupada com essa consequência econômica. Nós não podemos nos esquecer que nós não tivemos um aumento do desemprego graças ao suporte, ao auxílio que nós demos para os empregadores manterem os seus empregados, auxílio financeiro, bem como, só não tivemos um aumento maior da pobreza por conta do auxílio emergencial. Esses dois auxílios
são provisórios, porque a máquina, o Estado brasileiro não comporta, nós vamos ter que achar alternativas para isso. Agora, o ministro Paulo Guedes quer, desculpa, Gustavo, o ministro Paulo Guedes quer abrir espaço no teto, cortando despesas, inclusive com o serviço público atual, né, com os servidores atuais, por meio da PEC do Senado. É viável aprovar esse pacote de maldades para abrir espaço no teto, senador? Excelente pergunta, Daniel, porque assim, é por isso que eu falo, quando o poder público só mira, né, nas receitas, ele cria, consequentemente, aumento de impostos, aumento da carga tributária. Quando ele só mira nas despesas, ele pode cometer o erro de causar injustiças, de atingir direitos adquiridos. Nós temos que caminhar concomitantemente com a reforma tributária. O governo ele arrecada muito, mas ele arrecada mal. Não há uma justiça tributária. Muitos podem não gostar do que eu estou falando, não estou falando nem do imposto sobre grandes fortunas, mas porque é um imposto que muitos falam que é um imposto que não dá o retorno como se quer, porque pode haver fuga de capital. Não digo nem isso, mas o Brasil é um dos únicos países do mundo que não tributa lucros e dividendos. Ninguém está falando para você tributar em valores excessivos. Qualquer percentual mínimo de você poder aí criar uma fonte financeira, de repente, para criar uma fonte para um Renda Brasil ou alguma coisa nesse sentido. Então, a reforma tributária ela tem que vir modesta, ela tem que vir garantindo justiça tributária, redistribuição, começando a tributar mais na renda e menos no consumo, mas para que ela seja viável e possível, ela não pode ser muito ampla, porque ela vai causar uma sensação correta de aumento da carga tributária. Paralelo a isso, você mexe na receita, você tem que mexer no gasto. O Brasil, como disse, ele tributa, ele cobra muito, ele arrecada muito, arrecada mal, mas ele também tem uma máquina, ele gasta muito, ele tem uma máquina pesada. Nós temos, além da sonegação na reforma tributária, do lado de cá nós temos corrupção, nós temos desvios de dinheiro, nós temos uma máquina pública pesada. Quando você fala em reforma administrativa daqui para frente, você está pensando a médio prazo, né? Então, consequentemente, você não consegue de imediato, a não ser que o governo faça, e ele pode fazer de imediato, reduzir o número de cargos comissionados, ele pode, mas a reforma administrativa tem um efeito a médio prazo. Então, além dessas duas, como é que você pode, de imediato, cortar despesas? Para isso, existem duas PECs. No Senado está na minha comissão, que na realidade vão ser unificadas em uma. Lá atrás eu havia falado que eu não havia entendido, porque a primeira é A segunda é exatamente A mais B. Então, assim, para que dois desgastes, duas votações, se a segunda era cópia da primeira com mais, como você falou, mais maldades? Então, houve agora um consenso, parece-me que isso vai ser unificado numa única proposta que hoje está na mão do senador Márcio Bittar. Ela, nesse aspecto, a meu ver, de forma errada, diferente da reforma administrativa, ela tentou colocar bodes na sala, tentou se colocar o máximo possível, alcançar o máximo possível de interesses a serem atingidos pelo governo federal, e aí ela ficou paralisada por conta disso na Comissão de Constituição e Justiça. Entre outras coisas, contaminou o processo, querer extinguir quase ou mais de 800 municípios no Brasil. Num ano de eleição municipal, alguém acredita que nós vamos conseguir ou fazer essa discussão com a sociedade, de perguntar lá para o cidadão que mora no menor município de 1.000, 1.500, 2.000 eleitores ou cidadãos, que se ele quer ou não, né, pertencer ao município A e B, porque seu município vai ser extinto. Então, a PEC emergencial, essa PEC que está tramitando, ela é possível de avançar, só que ela não vai ser, a meu ver, da forma como o governo quer. De novo, ele não pode atingir direito adquirido e, de novo, tem que se entender que o Congresso Nacional é uma casa política e nós somos a caixa de ressonância da sociedade. Eu já tive a oportunidade de conversar com você, Daniel, sobre esse assunto, e eu dei uma sugestão para um dos relatores, e na época ele concordou. Não tem cabimento, quando a despesa do governo cai nos 95% da receita, se aciona gatilhos. É disso que nós estamos falando, dessa última PEC, né? Que ela complementa a tributária e administrativa, porque ela tem efeito imediato. Tudo bem, ninguém pode, nenhuma dona de casa, nenhuma empresa, nem muito menos o poder público pode gastar mais do que arrecada.
Não pode aumentar imposto, nós temos que atacar as despesas, mas tem a questão da segurança jurídica. E tem uma questão mais importante ainda, que é a questão de você garantir a igualdade. Igualdade não é fazer corte universal, igualdade é conhecer que somos diferentes. Então, quando o governo disse, olha, a partir daí não se faz mais concurso público, tudo bem, não se vai ter promoções, sem nenhum problema, são 2 anos, cada um tem que estar a sua parcela de contribuição. Mas quando ele fala, e vai haver um corte salarial de 25% do salário do trabalhador, além de ter um problema jurídico de possível inconstitucionalidade, você tem algo mais grave ainda, que é o Brasil, ou o governo não conhecer o Brasil. Esse é o slogan de mais Brasil e menos Brasília, precisa agora sair do papel e vir para a prática. Eu fui prefeita de uma cidade média. A média salarial dos servidores municipais não passa de R$ 2.500. Se você corta 25%, você corta R$ 500. Ele vai entrar no cheque especial, no cartão de rotativa do cartão de crédito, ele para de consumir no comércio. Eu diria que 70%, que eu estou chutando percentual, dos municípios brasileiros dependem do salário do servidor, é o que gira, o que faz girar. Então, além de recessivo esse corte, ele ainda esbarra na questão jurídica. Agora, ele tem razão. É possível, de repente, você falar em corte de 25% de quem ganha acima de 15 mil, de quem ganha 20 mil, do salário de um parlamentar? Sim, nós podemos discutir isso. Agora, nós não podemos colocar no mesmo balaio, na mesma cesta, aqueles que são desiguais. Então, mas esse é o papel do Congresso Nacional. A PEC pode avançar? Pode. O governo só tem que entender que, uma vez que a proposta do governo ela entra dentro do Congresso Nacional, ela passa a ser do Brasil, ela não passa a ser mais do governo. E o papel do Congresso Nacional é lapidar, é tirar os excessos, é expor à luz o melhor projeto, a melhor lei que atenda realmente a um projeto coletivo de país. Senadora, a gente está falando aqui há bastante tempo já e a gente está quase indo para o final da nossa entrevista e a gente não falou mais de política pura, né? Vamos falar da questão da reeleição. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, trabalha para ser reeleito no comando aí da casa, busca o aval do Supremo e também tem uma PEC que tramita na casa. Os senadores vão encarar essa discussão ou a senhora acha que isso não deve ser agora? Sabe? Bom, primeiro, Gustavo, acho que tem 2 observações, eu faço de forma bem objetiva, que acho que já falei bastante aqui. Primeiro, no aspecto jurídico, né? A Constituição é muito clara. Ela proíbe hoje, o texto literal da Constituição, ela proíbe hoje que um presidente da Câmara dos Deputados e dos Senadores, na mesma legislatura, nesses 4 anos, portanto, de Senado, ele possa ser reeleito. Para isso, portanto, e com isso eu quero dizer que a discussão ela é uma discussão da política, não do direito. Portanto, não do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal, obviamente que ele vai interpretar a Constituição, mas como fugir do texto claro, literal da Constituição? Essa é uma questão interna corporis, é uma questão do Congresso Nacional. E aí, nesse aspecto, em relação à PEC, eu sou a favor de qualquer parlamentar pode apresentar qualquer projeto dentro do Congresso Nacional. Pois mais absurdo que você, que eu ou que o cidadão possa achar, é direito, isso faz parte da democracia. O que nós não podemos, ou seja, qualquer projeto pode entrar, mas não é qualquer projeto que pode sair. Nós temos um processo legislativo, que é o devido processo legislativo, às vezes demorado, muitas vezes as pessoas não entendem, mas exatamente porque ali nós fazemos um filtro em relação à constitucionalidade, um filtro em relação à juridicidade, mas principalmente um filtro em relação. É isso que a sociedade brasileira quer e é isso que é fazer política. Então, e a senhora tem as respostas, senadora, para essas perguntas? Já? Eu tenho a minha. Né? Na senhora. Minha visão, qualquer decisão do Supremo que não diga que esta é uma questão interna corporis, porque a Constituição hoje proíbe e que, portanto, através de uma PEC isso seria possível, qualquer interpretação fora disso, a meu ver, é uma interpretação, não é nem extensiva, é uma interpretação criativa, mas é um posicionamento pessoal. Agora, na questão da PEC, aí na discussão da PEC, nós vamos ter que ouvir todos os lados, não dá para você formar uma opinião antes do debate acontecer.
né? Eu acho que tem que se dar a oportunidade desse debate. Agora, é importante dizer também, como é que nós construiríamos? Aprovar essa PEC é uma coisa, ela é possível. Agora, essa PEC, ela vale para os atuais membros, presidentes das casas, uma vez que há uma jurisprudência, há legislação muito clara no processo eleitoral, não se altera a lei eleitoral, a não ser com um ano antes, para evitar, inclusive, que o governante de plantão mude as leis eleitorais, mude as regras do jogo no período eleitoral para ganhar a eleição, nós estaríamos abrindo um precedente nesse sentido? Eu não sei. Agora, eu sou totalmente favorável à discussão de qualquer projeto. De uma forma bem objetiva, eu sou contra a pena de morte, mas eu não posso negar o direito de um parlamentar que veio da sociedade, alguns membros da sociedade são a favor, por mais que eu entenda que a pena de morte seja inconstitucional, eu entendo como advogada, mas como política eu não posso fechar as portas para uma discussão dessa. Então, nesse mesmo sentido, qualquer projeto de lei ou qualquer emenda constitucional pode e deve tramitar no Congresso. Não significa que tenha que ser aprovada, isso tudo vai depender de uma análise mais criteriosa. E dessa disputa para a presidência do Senado, é uma disputa que a senhora pensa ou pretende voltar, tentar mais uma vez, disputar ali na bancada? E eu vou além, senadora, o MDB, a senhora está vendo esse cenário dele voltar ao poder no Congresso? Daniel, essa é uma discussão que nós não estamos travando na bancada do MDB, e nem poderíamos. Seria muita insensibilidade no momento ainda de uma pandemia sanitária sem precedentes, em que nós estamos ainda tentando nos encontrar e tentando achar alternativas imediatas para essa crise econômica avassaladora que já começou e que vai se agravar, infelizmente, ainda no ano de 2021, seria muita insensibilidade, seja de que bancada for, discutir a questão da eleição do Senado Federal. Alguns falam, assim, os senadores que estão há mais tempo na casa, que a eleição do Senado é igual à escolha do Papa, né? Todo mundo só sabe qual é o Papa aclamado depois que a fumacinha branca ela é visível ali na chaminé do Vaticano. Eu acho que há muita água ainda para rolar, eu acho que está apenas começando esse processo. Repito, está antecipado. Essa discussão ela tem que ser feita no final de novembro, início de dezembro, que é antes de nós entrarmos em recesso, muitas vezes até depois disso. O mês de janeiro, normalmente, é um mês de muita conversa política para que a gente possa chegar no processo ideal. Seja qual for o candidato, seja quem for o escolhido, seja qual for a bancada que apresente candidatos, a única certeza que eu tenho é que hoje a Constituição proíbe a reeleição e que, se houver a vontade do Senado Federal ou mesmo da Câmara de que essa regra mude e que se permita a reeleição, nós só poderemos fazê-lo através de uma emenda constitucional, levando ainda a uma outra questão: como fazer para alterar essa regra, que também é praticamente absoluta, de que há um princípio da anualidade, aí, um princípio da anterioridade, que é preciso garantir um ano antes para não se mudar as regras de jogo para se beneficiar quem está no poder. Mas isso é possível de ser discutido e possível de ser analisado no momento oportuno. Senadora, eu queria agradecer muito a presença da senhora aqui no Papo Editor. Eu queria agradecer ao meu companheiro aqui, meu colega Daniel Vetterman. Queria agradecer ao Cláudio da Luz, que está fazendo nossa ponte aqui entre nós três. E queria agradecer a você que está nos acompanhando aqui e convidar até o próximo Papo Editor. Muito obrigado e até a próxima semana. Eu que agradeço. Muito obrigada.